Bom, para entender, uma das formas, talvez a forma mais aceita de interpretar o Apocalipse, dentro do que eu falei, de que ele é como os livros proféticos, ele é um retrato histórico-cultural do momento, provavelmente ele foi escrito em 90, na última 90 da Era Comum, né, depois de Cristo, e ele fala de eventos que começaram cerca de 30 anos antes, algumas décadas antes, que é uma revolta do povo judeu contra Roma e a sequente opressão romana. Então isso, para os judeus, esse contexto, o que estava acontecendo, parecia para eles que era o fim dos tempos. Quer dizer, tudo o que acontecia, toda a repressão do governo romano, do Império Romano. Então, o que João faz é retratar essa situação de angústia, de opressão, mas de uma maneira cifrada, de uma maneira simbólica. De novo, como já havia sido feito pelos profetas, por Daniel. Então, quando se tem conhecimento desse contexto político, sociopolítico, da região, à época, a leitura do Apocalipse ela se torna talvez um pouco menos cifrada, um pouco menos hermética. Ela vai fazer mais sentido como uma leitura contemporânea do que uma leitura do futuro. Aquilo não faria sentido somente como o fim dos tempos, ou tanto quanto o fim dos tempos, mas como o fim, não o fim dos tempos da humanidade, mas o fim dos tempos do povo judaico, daquela situação que eles estavam passando. Então, exemplos. Criaturas que aparecem no livro do Apocalipse, as bestas, a prostituta. A prostituta, como se pode interpretar a prostituta? Como Roma. A prostituta seria Roma. E as bestas? Na verdade, aparecem num primeiro momento duas bestas, depois uma das duas se torna o falso profeta. E aí fica uma besta só. Seriam representantes do Império Romano. Em um momento tem a questão dos 7 reis. 7 são as 7 colinas de Roma. E é possível contar 7 imperadores de Augusto, se eu não me engano, até aquele período em que João escreveu o Apocalipse. O 666 de que tanto se fala, o que é o 666? Existe um sistema numérico chamado gematria, característico do judaísmo, em que são atribuídos valores numéricos às letras. Então, existem algumas interpretações que dizem que 666 faria referência a Nero, fazendo uma substituição de letras do alfabeto hebraico, enfim, se chegaria nesse cálculo. Existe, inclusive, um pedaço de um pergaminho com um 666. Na verdade, seria... Porque o Novo Testamento foi escrito em grego. Então, é a gematria, que é o sistema judaico, mas aplicado na contagem em caracteres gregos. Enfim, porque nesse pergaminho se tem 3 letras gregas, em que faria a soma daria o 666. Já surgiram algumas pesquisas, alguns artigos apontando que não seria 666, seria 616. E algumas pessoas, alguns estudiosos defendem que o imperador citado não seria, né, a besta que traz o 666 não seria Nero, seria Domiciano, se eu não me falha a memória, mas um outro que não seja Nero, embora Nero seja o mais aceito. Há uma passagem no Apocalipse que fala de uma das bestas que foi ferida na fronte, e Nero foi ferido na fronte, na cabeça, em um determinado momento da regência dele. Então perceba que é tudo cifrado, é tudo entre linhas, mas o conhecimento dessa contextualização sociopolítica torna as coisas menos herméticas.
É uma maneira de ver isso. Porém, há um ponto em que as coisas mudam. Há um ponto muito importante em que a interpretação volta, ou na verdade, ela ganha a importância que se dá hoje, que seria essa interpretação escatológica. Qual é esse ponto? A partir do momento em que o Império Romano se torna cristão, em que o Constantino abraça o cristianismo, adota o cristianismo, não faria mais sentido que Roma fosse a prostituta, que Roma representasse as forças do mal. Então esse livro não faria mais sentido. Não haveria mais necessidade do Apocalipse. E o que se fez para manter o sentido e a presença do Apocalipse no cânone? Ou defender a sua validade não como um livro escrito por um herege. Justamente reconhecer que os inimigos, os opressores retratados no Apocalipse, seriam aqueles que dentro do cristianismo não aceitavam a vertente oficial que foi instaurada depois da conversão do Constantino, que é o catolicismo. Catolicismo, o termo católico vem do grego, que significa universal, por incrível que pareça. Então, uma igreja universal é a noção de igreja católica, que por sua vez tinha uma série de características interpretativas dos textos do Antigo e Novo Testamento. Porém, aqui a gente está falando de ortodoxia e havia os chamados heterodoxos, aqueles que faziam uma interpretação diferente, os chamados hereges. Então, a gente pode citar o caso do arianismo, do Arius, né, um presbítero de Alexandria. Eu não vou entrar aqui nas questões em que eles divergiam dos católicos, mas não vou me aprofundar, mas questões que tratavam da natureza divina ou não de Cristo, temas nesse sentido. A própria validade ou não do livro do Apocalipse. Então, essas disputas culminaram no chamado Credo de Nicéia, depois de um conselho que teve instaurado por Constantino para que essas divergências pudessem ser ou resolvidas, não é? Existem algumas cartas em que o Constantino manda para representantes para cada uma dessas vertentes, para que eles buscassem um diálogo, um acordo. O que aconteceu depois do Conselho de Nicéia é que o catolicismo, de fato, prevaleceu como a vertente principal, e as outras, por exemplo, a gente pode falar de um cristianismo gnóstico, os hereges se tornaram perseguidos, né, se tornaram proscritos. Então, a gente volta naquilo que eu falei, permanece a importância do Apocalipse. Então, aí, o dragão, o falso, quem é o falso profeta? Então, seriam aqueles que, dentro do cristianismo, que ainda advogando a palavra cristã, advogavam uma palavra cristã errada. Esses eram os representantes do erro, não é? Da distorção. Permanece, então, a importância do livro do Apocalipse, mesmo depois de Roma se tornar não mais o grande inimigo do cristão. Porque aí é um outro, perceba como uma série de ramificações. O livro do Apocalipse, ele surge como uma escrita judaica, porque afinal de contas João era judeu. Só que ele foi adotado pelos cristãos. Então a interpretação que os cristãos fazem é que aquelas perseguições, a perseguição que originalmente Roma fazia aos judeus, os cristãos entendem posteriormente que é a perseguição que Roma fazia aos cristãos. E aí depois da conversão de Constantino é uma perseguição que os cristãos ortodoxos, né, sofreriam dos heterodoxos, ou se não uma perseguição, mas uma oposição, para usar um termo bastante significativo quando a gente fala dessas coisas. Não há menção alguma a anticristo no Apocalipse.
o termo anticristo não é mencionado no Apocalipse em momento algum. E as pessoas também acham que é o livro em que aparece o anticristo. Não. O anticristo ele é citado nas epístolas de João, que é João o presbítero. Então, segundo um estudioso americano, Henry Ansgar Kelly, ele aponta 3 personagens chamados João. O João, o autor das epístolas, o João discípulo e o João de Patmos, o autor, o redator, né, do Apocalipse. Só que, novamente, por interpretações dos padres da igreja, essa menção a anticristos, porque o termo é mencionado no plural, inclusive, nas epístolas, tanto no singular como no plural, era feita uma associação com o falso profeta. Esse sim que aparece no Apocalipse. Mas, de novo, são interpretações. E aí advém também o caráter satânico dessa personagem. Porque lembrando do que eu havia dito sobre, depois da conversão do Império Romano, depois da aceitação do cristianismo pelo Império Romano, o inimigo então estaria dentro do próprio cristianismo. Então os anticristos, na verdade, ou o anticristo, seria um falso Messias, mas dentro do cristianismo. Não, quer dizer, tudo bem, uma entidade satânica, mas dentro do cristianismo, inspirado por Satã, enfim. Isso tudo por interpretações dos padres da igreja. Mas não se pode ler rigorosamente o Apocalipse e procurar encontrar na tentativa de encontrar ali um anticristo. Não há. Discute-se entre especialistas se a figura do anticristo, o anti-messias, porque Christos, do grego, é Messias. Então, o anticristo seria o anti-messias. Discute-se se essa figura, se esse conceito já existia entre os judeus. Porque a gente tem de lembrar que o Messias era guardado ainda guardado, né, pelo povo judeu. Há teóricos que acreditam que sim, que essa figura e o seu oponente já apareciam em alguns textos intertestamentários, inclusive em alguns deles é citado como Belial ou Beliar, mas nunca como anticristo, nunca como antimessias. Isso vai aparecer nas epístolas somente. Então não procurem pelo anticristo no Apocalipse, pois ele não está lá. E se fosse possível conquistar novamente aqueles que se foram? Juntos nós podemos. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor.